1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número 13. O tema da mensagem é: fale a língua de Deus. Fale a língua de Deus. Fale a língua de Deus, é isso mesmo, é o tema da mensagem. Fale a língua de Deus. Você sabe por que as pessoas enfrentam barreiras na vida delas? Atrai maldição para a vida delas? Porque elas não falam a língua de Deus. Elas não falam a língua de Deus. Elas não falam a língua de Deus. É preciso falar a língua de Deus. E muitos não fazem isso. Muitos falam o contrário. Muitos falam ao contrário. Não fala a língua de Deus. É preciso falar a língua de Deus. Não pode ser népios. É preciso falar a língua de Deus. Olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim: que coisas também falamos, não más palavras de sabedoria do homem, não más palavras que a sabedoria do homem ensina, mas que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Está vendo? O homem, ele é um ser espiritual, foi tirado de Deus. E ele precisa falar a língua de Deus. O homem nunca foi natural, mas muitos vivem como naturais. Mas na verdade o homem nunca foi natural, o ser humano nunca foi natural, foi tirado de Deus. E é preciso falar a língua de Deus. E é por isso que dá errado. Por quê? Porque ele foi tirado de Deus, mas fala a língua dos homens, a língua natural, a língua dos homens. E a Bíblia é bem clara, é preciso falar a língua que o Espírito Santo ensina. Temos a necessidade de falar a língua que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais, as coisas espirituais com as espirituais. Você está entendendo? É isso, querido. Você precisa comparar as coisas espirituais com as espirituais. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Hein? Tem gente que não sabe nem o que é isso. Tem gente que nem sabe o que é isso. Tem gente que não sabe nem o que é isso. É preciso falar a língua que o Espírito Santo ensina. Somente quando a pessoa fala a língua que o Espírito Santo ensina é que ela está falando a língua de Deus. Ela está falando de maneira correta, da maneira de Deus. Da maneira de Deus. Tem gente que ela é népios. Tem gente que ela é népio. Népios é criança. Népios é criança, é bebê.
Népios é uma criança que está entre 2, né, de bebê até 2 anos de idade. É népios. É népios. Olha o que diz a Bíblia também. Prosseguindo, a Bíblia diz no livro de Gálatas. Em Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, ela diz: agora eu digo que o herdeiro, enquanto for criança, nada difere de um servo. Nada difere de um servo, ou seja, de um escravo. De um escravo. Olha o que interessante. Agora eu digo que o herdeiro, quer dizer, enquanto for criança, quer dizer, népios, nada difere de um escravo, ou seja, de um servo, ou seja, de um escravo, ainda que seja senhor de todos, mas está sob tutores e governadores até o tempo determinado do pai. Um herdeiro, olha que interessante, querido. Isso significa dizer que é preciso falar a língua de Deus. É preciso parar de falar como criança a língua dos homens. É preciso falar a língua de Deus. É preciso crescer. Porque se você não crescer espiritualmente, você não vai ter diferença nenhuma de um escravo. O que um escravo opta? Nada. O que um escravo decide? Nada. Se você não crescer, você é comparado como um escravo. Se um filho de Deus não crescer, ele é comparado como um escravo. Ele precisa crescer espiritualmente. Ele precisa deixar de ser népios, deixar de ser criança. Entenda, queridos, um herdeiro é alguém que tem uma herança. O nome já diz, herdeiro, aponta para a herança. Um herdeiro é alguém que tem uma herança legada a ele, ou ligada a ele. É alguém que possui uma herança ligada a ele. É alguém que possui uma herança ligada a ele. Um herdeiro legal de um patrimônio ou cargo de alta autoridade e riqueza. Porque é isso mesmo. É isso que os filhos de Deus são. Eles têm um patrimônio, né? Ele tem uma alta autoridade e riqueza. Todo aquele que nasceu de Deus, ele tem isso. Ele tem um patrimônio. Ele tem um reino de Deus. Esse patrimônio é o reino. É a alta autoridade, é a riqueza. Olha aí. Mas você vê muitos filhos de Deus que não estão usufruindo disso. Por quê? Porque não fala a língua de Deus. As pessoas não são espirituais, não são naturais. Elas são espiritual, mas elas falam e agem como naturais. Vivem como naturais. Como uma pessoa... O homem foi criado por Deus para falar a verdade, assim como Deus é verdadeiro. O homem foi criado por Deus para ele ser verdadeiro, como Deus é verdadeiro. Mas você vê muitos homens mentirosos. Você vê mulheres mentirosas. Que andam na mentira, está indo na contramão daquilo que Deus fez ela para ser, ou fez ele para ser. E se você não crescer, você será preso na mentira. Se você não crescer, se a pessoa não crescer, ela vai viver como um escravo. Embora um filho de Deus não é escravo, mas vai viver como um escravo. Por isso que eu preciso crescer. E é por isso que eu prego ensinamento para as pessoas, chamo a atenção delas crescerem. Porque se elas não crescerem, não vai ter diferença nenhuma. Se o filho de Deus não crescer, não vai ter diferença nenhuma daqueles que não são filhos. Vai viver como aqueles que não são filhos. Se o filho não crescer, vai viver como aqueles que não são filhos. É preciso crescer.
Porque o herdeiro ele é alguém que tem uma herança legada a ele. Legada, querido. É um herdeiro legal, de um patrimônio, cargo, sabe, de uma alta autoridade e riqueza. Mas no entanto, enquanto essa pessoa, ela for um népio, uma criança, enquanto o herdeiro, ele for um népio, ele for uma criança, na Bíblia está dizendo, nada difere de um servo, não tem diferença nenhuma de um servo. Então a palavra criança, traduzida, ela quer dizer népios, ela quer dizer népios. Ou seja, ela não vai comer, ela não vai alimentar, não vai desfrutar. Népio quer dizer, não vai comer, é criança. Enquanto ela for uma criança, ela não vai desfrutar. Você não tem noção do que Jesus conquistou por você. A vitória da cruz é a vitória da humanidade. Mas a humanidade precisa estar em Cristo, e a humanidade precisa crescer. Se ela não crescer, ela não desfrutará. Você pode estar socado dentro de uma igreja, dentro de um templo. Você pode viver só com a Bíblia na mão, mas se você não crescer, se você não crescer espiritualmente, você não vai comer, ou seja, você não vai desfrutar. Você não vai desfrutar. Você pode saber que o nome de Deus tem poder, mas se você não crescer, você não vai ver o poder do nome de Deus se manifestar através de você. Você pode saber que o nome de Jesus tem poder, mas se você não crescer, você não verá os benefícios, você não verá a tão grande salvação que há no nome de Jesus acontecendo através da tua vida. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Porque enquanto for népios, você não vai conseguir, porque népios é alguém que é incapaz de falar direito ou comunicar sabiamente. Uma criança consegue falar direito? Uma criança de até 2 anos de idade, ela consegue falar direito? Ela consegue comunicar sabiamente? Claro que não. Assim é todo aquele que não cresceu, é comparado a uma criança de até 2 anos de idade, que não sabe falar com sabedoria, que não sabe falar sabiamente, que não sabe falar direito. Você pode ser um adulto, querido, mas se você não tiver sabedoria, se você não falar a língua de Deus, se você não tiver sabedoria, não agir na sabedoria de Deus, você pode até falar isso, aquilo, outro, falar com desenvoltura, mas suas palavras serão palavras, você nunca, na verdade, você não vai saber falar direito. Tem gente que fala muitas palavras na vida dela, mas são palavras sem sabedoria, então quer dizer, não sabe falar direito. Elas podem até falar certo, mas se elas não falam com sabedoria, se são palavras sem sabedoria, elas no final não falou direito, não falou o correto. Porque correto é só aquilo que é falado com sabedoria. E tem gente que atrai maldição para a vida dela sem sabedoria nas palavras. Por causa da falta de sabedoria nas palavras, está trazendo maldição, problema. Você tem que entender isso. Alguém pode estar 40 anos no cristianismo, querido. Você pode estar 40 anos aí na caminhada da fé, no cristianismo, e ainda assim ser um népio, ser uma criança. Você pode ter 50 anos de cristão. Isso não interfere em nada. Se você não crescer, você vai continuar sendo um neto, sendo uma criança. Sendo uma criança. Ele pode formar a palavra certa no reino do Espírito. Então ele não pode formar a palavra certa. Pode ter seus 40, 50 anos aí de cristão, mas se não fala com sabedoria, se não cresce, se passa, pode ser não passa de uma criança, e se não passa de uma criança, se não crescer, não podem falar palavras corretas, formar palavras corretas no reino do Espírito. Não pode fazer isso, não pode formar palavras corretas no reino do Espírito. E é preciso formar as palavras corretas no reino do Espírito. As suas palavras têm que estar alinhadas com as palavras do reino do Espírito.
E o único meio de alinhar suas palavras com as palavras do reino do Espírito é você falar a língua de Deus. É você falar a língua de Deus. Você precisa alinhar suas palavras com as palavras, com a língua de Deus, sua língua com a língua de Deus. Formar palavras corretas no reino do Espírito. Hein? Essa é verdade, querido. Sim. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que, a palavra está dizendo que somos herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo. Mas, querido, por mais que a Bíblia diz isso, os népios, quer dizer, aqueles que não cresceram, as crianças, não podem viver a vida de um herdeiro. Enquanto tu não crescer, tu não poderá viver a vida de um herdeiro de Deus. Tu não pode usufruir daquilo que Jesus conquistou para ti. Enquanto tu não crescer, não poderá isso acontecer, querido. Tu precisa crescer. Hein? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 21, a Bíblia diz que todas as coisas são tuas. Ela diz: não se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Ou seja, todas as coisas já são nossas. Todas as coisas já foi me dado. É por isso que eu não trabalho com campanha no meu ministério. Todas as coisas já foi dado às pessoas, já foi dado para o povo de Deus. O que o povo de Deus precisa fazer é deixar de ser népi, é deixar de ser criança. E como poderá isso? Crescendo espiritualmente, crescendo no conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, um conhecimento completo, deixando de ser criança. Hein? Então todas as coisas já são dos filhos de Deus. Todas as coisas são daqueles que são filhos. Mas tem muitos filhos de Deus que está a sofrer por causa, através da vida, está a sofrer através da vida, por quê? Porque não amadureceram espiritualmente, porque não cresceu, não evoluiu espiritualmente. Então eles usam os termos errados, porque nunca aprendeu a língua de Deus. Tem muitos filhos de Deus que falam: eu estou passando por isso porque Deus quer. Eu estou com dificuldade porque Deus quer. Eu estou doente porque Deus quer. Eu estou nessa situação porque Deus quer. Não é porque Deus quer, não, é porque você não fala a língua de Deus. Você não cresceu. Você não amadureceu. Você não amadureceu, querido. Vamos amadurecer, vamos deixar de ser népios. Vamos deixar de ser criança. Deus quer usar a tua vida, mas enquanto tu for criança não poderá ser usado, porque tu é incapaz de falar sabiamente, direito e sabiamente, com sabedoria. Se tu não fala assim, não vai dar certo. Então para de ficar usando termos errados. A verdade é porque nunca aprenderam a língua de Deus. Porque a maneira em que você aprender a falar a língua de Deus, hein, querido? A maneira de você aprender. Alguém fala: mas como que eu vou fazer então para aprender a falar a língua de Deus? Meditando, estudando na palavra de Deus. Quando você medita, quando você estuda a palavra de Deus, você vai aprender a falar a língua de Deus. Veja que o versículo diz, a Bíblia diz, né? O tema diz: devemos aprender a falar palavras que o Espírito Santo ensina. Nós precisamos aprender a falar palavras que o Espírito Santo ensina. Que o Espírito Santo ensina. Hein? Palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria do Espírito Santo, querido. E pelo Espírito Santo. Você precisa falar a palavra de sabedoria que o Espírito Santo ensina e falar também pelo Espírito. Você tem que falar palavra de sabedoria, palavra que o Espírito Santo ensina, e falar palavras no Espírito. Até sua maneira de falar tem que ser no Espírito. Falar com sabedoria tem que ser no Espírito. E tem gente que às vezes, além dele não falar palavras que o Espírito Santo ensina, ele fala outras palavras. Ele fala a palavra de homens.
Ele não fala as palavras que o Espírito Santo ensina e, além disso, ainda não fala no Espírito. Você precisa falar palavras que o Espírito Santo ensina, estudar a palavra, meditar na palavra, falar a palavra de sabedoria, a palavra que o Espírito Santo ensina e falar no Espírito. Você precisa entender isso. Você precisa conhecer mais sobre o reino do Espírito. Então, querido, aprenda a fazer isso. Começa a treinar. Começa a treinar na palavra de Deus. E tenha a palavra no coração e nos lábios sempre, querido, independentemente da circunstância. Começa a treinar isso. Começa a treinar na palavra de Deus e tenha palavras no coração, nos lábios, sempre. Faça isso. Treine isso. É preciso treinar, independentemente das circunstâncias. Amém? Faça isso, tudo é vosso. Fale a língua de Deus. Fale a maneira correta. Não fale como criança. Porque se você ficar agindo como natural, você pode ser aquele que já nasceu, pode ter nascido num berço evangélico. Você pode ter nascido num berço evangélico, mas se você não aprender a falar a língua de Deus, você vai viver como alguém que não nasceu num berço evangélico. Você vai viver como alguém que tem gente que nasceu num berço evangélico, mas está a viver como alguém que não nasceu. A diferença não está nisso, a diferença está em você falar a língua de Deus. Tem gente que fala, eu nasci num berço evangélico, minha família é de berço evangélico, minha vida está assim. Por quê? Porque você não aprendeu a falar, você não aprendeu a lutar, você não aprendeu a sabedoria de Deus. Você pode ter nascido no berço evangélico, você pode ter muitos anos, 40, 50 anos no cristianismo, e pode acontecer de você falar com uma criança, um neto, sem sabedoria, sem falar direito e sem sabedoria. Então aprenda, busca crescer. Busca crescer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tá certo? Medita nisso aí para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a água ao Senhor. Essa água que foi colocada diante do rádio. Que o teu poder esteja nela para curar, para libertar. Em nome de Jesus. E faça com que todos que tomarem dessa água sejam abençoados. E eu repreendo todo o mal que tem agido para atormentar essa pessoa. Todo o mal que tem agido para trazer problema na vida dela. No nome de Jesus Cristo, declaramos vitória na vida desse ouvinte. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Beba da água e seja abençoado, querido, em nome de Jesus.